Saudações esmeraldinas. Bom, se tá ruim pra você que tá chegando aqui no canal agora e torceu pro verde do Cerrado neste domingo, imagina pra quem tem que produzir um vídeo no canal que ontem falou que não ia ser nada molezinho pro Palmeiras ganhar do Goiás na Serrinha. Pois é, coisas do futebol, e a gente tem que estar aqui pra falar do que foi esse desastre, esse 5-0 que o Goiás sofreu do Palmeiras na Serrinha, num jogo, primeiro que eu tenho que dizer, totalmente atípico, por melhor que seja, com todo respeito ao Palmeiras, mas o Goiás já pegou Palmeiras muito melhores, um time com 11 melhor do que tem hoje, que é um excelente 11, e o Goiás numa situação pior, e isso não aconteceu. Assim como também nós já pegamos o Palmeiras em situações piores, como relatado no vídeo anterior, e foi 6-0 no Serra Dourada. Um acontecimento de exceção, como foi também o deste domingo. Uma série de questões que a gente vai pontuar aqui, mas que não significa que não deva preocupar. Por quê? Porque nós vamos apontar aqui no vídeo também o que se pode depreender de um resultado tão grande negativamente como foi esse. Não dá para negar, tomar de 5 em casa para qualquer time é realmente um desastre, como eu já disse aqui. Bom, se você já conhece esse canal, você sabe que eu sou o Helder Dias, que esse é o Verde 33, um canal dedicado ao Goiás Esporte Clube. Hoje, recebendo a visita de muitos co-irmãos palmeirenses, né, que vieram aqui para detonar a manchete do último vídeo, e com razão, porque futebol é isso mesmo. Um dia a gente está por cima, outro dia a gente está por baixo, como em qualquer viaduto. Já dizia o grande poeta Branco, autor do 3º gol daquele jogo contra a Holanda na Copa do Mundo de 94, que nos levou para a semifinal, e de lá para o título, para o Tetra. Grande Branco, jogador do Fluminense revelado lá, e depois hoje está aí na CBF aí, trabalhando também com o futebol como dirigente, né? Enfim, o Goiás, ele teve no jogo de hoje 2 momentos, e eu creio que você vai dividir esse jogo também nesses 2 momentos. Esse ACDC, que a gente divide a história, antes de Cristo e depois de Cristo, nós vamos ter AEDE, antes da expulsão e depois da expulsão do Lucas Alter. O lance da expulsão é um lance polêmico, um lance interpretativo, como foi também o lance, por exemplo, do Maguinho para levar o segundo cartão amarelo, né, naquele jogo contra o Inter, e ser expulso também. Um lance que, na verdade, ele seria um lance para levar um cartão amarelo, talvez pela imprudência do Maguinho. A gente já discutiu isso no vídeo, vocês voltam lá atrás e veem como foi esse vídeo, a gente falando sobre o Maguinho. Mas no lance do Lucas Alter, a gente percebe que ele está olhando a bola, o adversário também está olhando, os dois se chocam, se disputam a bola, né? E a chuteira do Lucas Alter se choca com o corpo, né, do Rony, e infelizmente é um lance que dá essa margem, sim. Agora, o que eu sempre falo aqui, existe uma cadeia alimentar no futebol, onde o maior domina o menor. Então, se estiver jogando Goiás e Itumbiara, finado Itumbiara, espero que volte algum dia, pode ter certeza que se tiver um lance duvidoso, a tendência é que se pese para o Goiás, porque é uma tendência natural, isso é até uma coisa inconsciente na cabeça de quem está apitando, quem está bandeirando, né? Tem o fator da casa e tem o fator também da força política, do tamanho do clube. E o Goiás é um clube menor que Palmeiras, que Corinthians, que Inter, em termos políticos, em termos de conquistas e tudo. A gente sabe o nosso tamanho, não precisa de ninguém falar isso pra gente. Mas isso se reflete em jogadas como aquela. É o que eu sempre digo, a expulsão do Maguinho, o lance do Lucas Alter, um lance que tem certa interpretação, ele é a margem perfeita para o uso do VAR e para o uso, inclusive, político do VAR. Por isso que no futebol brasileiro, especialmente, o uso do VAR
ele não vem para solucionar a maior parte dos casos, não. Ele vem para solucionar a questão do impedimento, né? A linha de impedimento, realmente isso melhorou bastante com a adoção do VAR, não dá para negar, né? Mas lances interpretativos, como alguns pênaltis, expulsões como a do Lucas Alter, fica complicado. O VAR, ele tem uma dose humana ali, tem uma dose de pressão. Quem está lá na cabine, às vezes é muito rigoroso com um lancezinho, porque ele está vendo com os olhos da lente, revendo, vendo de novo, coisa que na movimentação do jogo, num jogo normal, seria cartão amarelo e pronto, passaria e não teria nenhuma consequência aquele lance, porque não era o último homem, não estava indo em direção ao gol, o Goiás continuaria com 11 e o jogo seria outro. Então, vamos falar então do que foi o jogo antes da expulsão, o AE, né? Antes do jogo, da expulsão, Palmeiras vai e faz o gol numa falha novamente da defesa do Goiás, também mérito da jogada do Palmeiras, né, da bola alçada na área pelo Rafael Veiga, o desvio do Zé Rafael, que encontra ali o Arthur numa posição sozinho, né, mas é uma jogada muito rápida, não dá nem para criticar tanto, mas mais uma vez o Goiás tomando um gol chave de bola aérea. Foi o que aconteceu nesse lance, e a partir dali, e até aquele momento também, o Goiás tinha uma certa disputa do domínio da posse de bola. Tanto é que no final do primeiro tempo, mesmo com a expulsão sendo aos 40 minutos e tendo mais uns 6 minutos de acréscimo, com 10 minutos a mais, o Goiás consegue ter 48% da bola contra um time do primeiro nível do futebol brasileiro, 48 contra 52. O Goiás finaliza uma vez a mais ao gol do que o Palmeiras no primeiro tempo, né? O Goiás obriga, são 3 chutes, mas 3 chutes, 3 defesas fáceis, não teve nenhuma defesa muito difícil do Everton, né? Um chute, por exemplo, do Vinícius muito fraco, né? Não tem potência no chute, né? Eu creio que o Palácios também faz isso. Então o problema do Goiás continua sendo o que a gente vem discutindo nos vídeos aqui, a qualidade da finalização, a qualidade da chegada no gol. É um dos problemas. Eu falo que a virtude do Goiás está no meio e as deficiências estão no ataque e na defesa. E sem o Lucas Alter expulso, já estava sem o Maguinho, se desmonta ali, apesar que o Bruno acabou jogando, o Bruno Alves, né? O Bruno Melo, desculpa. Mas o lado direito do Goiás estava desmontado. E foi por ali que a gente viu como foi o DE, o depois da expulsão no segundo tempo, que virou uma avenida onde o Piquerez desfilou, e eu vi até o Alexandre Losetti, comentarista pelo Premier do jogo, falando que parecia que o Piquerez estava com uma capa invisível somente para os jogadores do Goiás, porque era incrível a facilidade com que ele aparecia e fazia assistência. Ele deu 3 assistências no jogo. Para quem joga cartola aí, ó, quem colocou o Piquerez, só que valeram só 2, né? Valeram 2 porque o Sidmar, que substituiu, entre aspas, o Lucas Alter, porque ele teve que entrar no lugar, e sacrificaram o Guilherme, que mais uma vez teve uma chance clara de gol e furou, pegou mal na bola, enfim, uma bola alçada muito bem para ele na área, se não me engano, pelo Palácios ou o Sander, me desculpem aqui, não vou lembrar agora de cabeça, mas a segunda vez em 2 jogos que ele tem uma chance clara de gol. Não era uma bola fácil, mas também a conclusão dele foi terrível, né? É uma questão de posicionamento corporal para pegar aquela bola bem, e ele não conseguiu. Ele sai do jogo, entra então aí o Sidmar, e o Sidmar faz o gol contra, que vai detonar com a moral do Goiás psicologicamente para o segundo tempo. E o Goiás então começa a se perder na partida, não dá para reagir mais, e ele, numa jogada ali confusa, que ele vai bater uma falta rápida para o Zé Ricardo, mais uma vez na frente do Rafael Veiga, o Rafael faz outro gol, e aí a coisa desanda de vez, e pronto, e sai o 4º, e sai o 5º, e o Palmeiras enfia 5, se tivesse mais tempo, se tivesse mais vontade, porque o Abel não é muito de empurrar o time para o adversário, não é aquele treinador Guardiola que quer que faz 1, 2, 3, 4 em cima, não. Ele dá um tempo para o adversário respirar. Tem outros jogos do Palmeiras, é uma sobrecarga aí, então ele sabe dosar isso.
Mas foi um acidente em termos de placar por conta da expulsão e do comportamento do Goiás no segundo tempo, que foi abalado psicologicamente também pelo gol contra. Então foi uma expulsão, um gol contra, e aí a coisa desandou psicologicamente, fica muito ruim. Mas fica ruim mais ainda porque quarta-feira, dia 10, tem jogo de novo contra o Flamengo, daqui a 2 dias. E aí a cabeça dos jogadores jogando no Maracanã contra um time que precisa de qualquer jeito ganhar, porque o Flamengo está na situação do Goiás, tem 3 pontos, o Flamengo perdeu 3 jogos, né? Então, e o Goiás também, o problema é o saldo de gols, que é outra preocupação que um jogo igual de hoje traz, né? Porque para descontar esse saldo de gols vai ser complicado. Tem time que está pior que a gente nisso, tem. O América Mineiro não fez ponto ainda, ele está levando de 3 todo jogo. Hoje perdeu em casa de virada, e não levou de 3, foi 2-1. O Curitiba também está mal em saldo de gols, mas o Goiás hoje deu uma ré muito grande nesse sentido, né? Não só a derrota, mas o saldo de gols. Mas o que me preocupa é a questão psicológica, né? E como é que nós vamos colocar o time, uma zaga, recompor essa zaga. O Sidmar, como é que é? Vai jogar do jeito que ele terminou o jogo, com a cabeça em pandareco? Precisa. Quem vai no lugar dele, né? Então, problema para o Emerson Ávila, que aí também é outra questão, porque já começa pelo resultado, óbvio. Se fosse uma derrota comum, não teria tanto problema, mas uma derrota assim, para um técnico que ainda não está efetivado, se perde para o Flamengo, tem um outro desastre, aí a coisa fica complicada. E, enfim, aquele trabalho que a gente vinha vindo, o Goiás em campo, jogando bem, dominando a bola, como foi hoje, isso fica tudo esquecido agora, né? A gente não está lembrando disso, estamos lembrando do placar e do que o Goiás produziu no segundo tempo, que foi lamentável, apesar que estava com a menos, mas tem a questão psicológica e tudo aquilo que eu já falei aqui. Enfim, foi um dia para esquecer, uma questão que eu já falei, um acidente que aconteceu contra um time muito bom, que tem jogadores no banco que resolvem quando entram, mantém o mesmo nível dos que estão lá, e são poucos os times que têm isso, e é o problema que o Goiás tem. O reserva do Goiás que entra não dá conta daquilo que o titular faz. Então o Goiás tem um 11 e a gente já falou isso em outros vídeos. É isso, vamos ficando por aqui. Deixe aí seu comentário, seu like, curta o vídeo se puder. Um abraço. Vamos tentar fazer uma semana boa. Vamos lá.